Bom, esta semana nós falamos sobre quando a pessoa vive em função de alguém ou em função de alguma coisa. Ou seja, às vezes a pessoa se preocupa tanto com uma determinada pessoa que parece que ela vive em função dela. Às vezes a pessoa se preocupa tanto com um problema, ela pensa tanto naquele problema durante o dia, que parece que ela vive em função daquele problema. Há pessoas que, se ela falar com você 10 vezes num dia, de cada 10 vezes que ela fala, 9 é sobre aquele assunto, porque a impressão que se tem é que ela vive em função daquilo. Por isso nós demos até uma folha como essa, com a lista de coisas em que muitas pessoas, infelizmente, vivem presas. E nós temos falado aqui aos domingos sobre a história dos reis de Israel e de Judá, e temos visto na vida deles exemplos de reis que se preocuparam com a sua vida com Deus e tiveram sucesso no seu reinado, e outros que se preocuparam com inúmeras coisas, menos em estar bem com quem? Com Deus, e tiveram um reino fracassado. E eu queria falar hoje de mais um exemplo. Aliás, na verdade são dois, né? Porque para você entender a história de Ezequias, você primeiro precisa entender a história do seu pai, o rei Acaz. Então vamos ver aqui no exemplo do rei Acaz, no capítulo 28, no versículo 21, depois de algum tempo, depois de alguns anos de reinado, a Bíblia diz que, versículo 21, Acaz tomou os desposos da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e o deu ao rei da Síria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor. Tal era o rei Acaz. Então olhe para mim, por favor. O que esse homem fez? O que esse rei Acaz ele fez? Quando ele soube que o inimigo, o rei da Síria, vinha contra ele, então ele foi, pegou os utensílios da casa de Deus, o ouro, o tesouro da casa de Deus, e ofereceu ao inimigo para que o inimigo entrasse no acordo e afinal não o atacasse. Mas está escrito aqui que isso não ajudou. Ou seja, aquela oferta que ele fez para os seus inimigos não aplacou a ira dos inimigos contra ele. Pelo contrário, se ele já não podia contar com Deus antes, agora que ele havia pego o que era de Deus para oferecer para os seus inimigos, muito menos. E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Às vezes, para se livrar de um problema, às vezes para se livrar de alguma situação difícil em que ela está, ao invés dela recorrer a Deus, ao invés dela buscar em Deus uma saída, uma solução para aquela situação, ela agrava ainda mais a situação quando ela procura resolver aquele problema fazendo coisas que desagradam a quem? A Deus. E assim foi o rei Acaz. Como diz aí no versículo 23, ele sacrificou aos deuses de Damasco que o feriram e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém, eles foram a sua ruína e a ruína de todo Israel. Como se não bastasse os erros que ele já havia cometido, ele então via o sucesso dos inimigos e pensava: vou servir os deuses dos inimigos. E aquilo foi ainda mais a razão da sua ruína. E versículo 24: ajuntou Acaz os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor Deus de seus pais. Ora, o restante dos seus atos e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E dormiu Acaz com seus pais, e o sepultaram na cidade de Jerusalém, porém não o puseram no sepulcro dos reis de Israel. E Ezequias, o seu filho, reinou em seu lugar. Então está claro que esse homem, mesmo no fundo do poço, não se arrependeu, não se voltou para Deus, pelo contrário, foi pecando cada vez
cada vez mais. E então aconteceu na sua morte do seu filho Ezequias assumir. E ele assumiu o reinado do seu pai, com um povo totalmente descrente, com o exército totalmente dizimado, porque foram destruídos pelos ataques dos inimigos, as muralhas da cidade destruídas, e o povo passando necessidade. Esse foi o estado que esse rei chamado Ezequias assumiu no lugar do pai. Como se costuma dizer, pegou uma bomba nas mãos. Sim ou não? E olha só o que ele fez. Capítulo 29, versículo 1. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Para ajudar, ele ainda não tinha nenhuma experiência, porque 25 anos naquela altura era como uma criança ainda, né? O adulto era considerado adulto a partir dos 30 anos. Para você ter uma ideia da gravidade da situação. Como se não bastasse os problemas que ele já tinha assumido, ele não tinha qualquer experiência para estar ali naquela posição. E diz aí, versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Leia comigo mais uma vez. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Agora, repare nesse detalhe. A Bíblia diz que ele fez tudo que era reto aos olhos de Deus, conforme fez o seu pai Davi. Mas qual era o nome do pai dele mesmo? Não era Acaz o nome do pai dele? Mas a Bíblia diz que, embora o pai biológico dele se chamava Acaz, o pai espiritual, vamos dizer assim, o exemplo espiritual não foi o seu pai, mas Davi, que foi rei alguns anos antes do seu pai. Então, Ezequias, quando ele assumiu a coroa, ele tinha que fazer uma escolha. Ele conhecia a história de Davi e sabia como Davi tinha sido um rei exemplar, e principalmente sabia da comunhão que Davi tinha com Deus. Porém, ele cresceu num lar onde o seu pai foi um péssimo exemplo de homem de Deus. Ele cresceu vendo o seu pai destruir tudo que era relacionado a Deus. Então, agora, ele tinha que fazer uma escolha: ser como o pai dele, ou seguir o exemplo de quem? De Davi. Como nós hoje. Você que está chegando agora na igreja, você vai ver muitos maus exemplos, mas você também vai ver muitos bons exemplos. E mesmo que de repente você diga: eu não vejo bom exemplo nenhum, você tem a história daqueles que foram bons exemplos, como foi o caso de Ezequias, que viu na história de Davi, que já não existia mais, porque Davi foi rei há mais de 200 anos antes do pai dele, mas ele sabia da história de Davi, e ele fez a escolha certa: eu não vou ser como meu pai, eu não vou cometer os erros que ele cometeu, eu quero ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem fiel, um homem temente a Deus. Amém? E por isso, versículo 3, está escrito que ele, no primeiro ano do seu reinado, e no primeiro mês, o que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Olha só, pessoal, que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que no primeiro ano e no primeiro mês do seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas da casa do Senhor. Se ele abriu, é porque elas estavam o quê? Se ele restaurou, reparou elas, é porque elas estavam destruídas, em ruínas, sinal de que há muito tempo que elas não eram abertas. Então ele, a primeira coisa que ele fez, imagine, um jovem de 25 anos, acabou de assumir o reinado, poderia fazer uma festa e convidar todos os seus amigos para comemorar, ou quem sabe, poderia, uma vez que ele sabia que havia inimigos ao seu redor, poderia então convidar os seus inimigos para fazer alguma aliança política, para poder se resguardar de novos ataques,
Ou então poderia investir todo o restinho de dinheiro que tinha para reparar as muralhas e proteger de novos ataques. Ou quem sabe ganhar a confiança do povo, distribuindo alimentos. Olha quanta coisa ele precisava fazer, quantas coisas ele tinha que fazer, mas ele entendia que nada era mais importante do que restabelecer a comunhão com quem? Sabe o que é que isso se chama? Prioridades. Prioridades. Você tem muitas preocupações, você tem muitos planos, você tem muitos sonhos, mas qual é o mais importante deles? Ezequias estava assumindo um reinado com muitos planos. Imagine, por ele ser jovem, que havia muitos conselheiros. Olha, rei, nós temos que fazer isso. Olha, rei, a primeira coisa que o senhor tem que fazer é aquilo. Olha, rei, é muito importante que o senhor faça aquilo outro. Mas ele, sem que ninguém dissesse para que ele fizesse, ele, por conta própria, decidiu. Tudo isso é importante. Tudo que vocês estão falando é importante. Tudo que vocês estão falando eu vou fazer, mas agora a prioridade é a nossa comunhão com Deus, porque ele sabia que a razão do fracasso daquele povo estava no fato deles terem virado as costas para Deus. Então, qualquer coisa que ele fizesse, sem restaurar a comunhão com Deus, não seria suficiente. Ele poderia levantar as muralhas, elas seriam derrubadas como foram das outras vezes. Ele poderia fortalecer o exército seria derrotado como foi derrotado das outras vezes. Ele poderia dar comida ao povo, a comida ia acabar e as pessoas continuariam com fome. Ele sabia que se eles não se voltassem para Deus, qualquer outro esforço era em vão. E sabe, pessoal, eu tenho visto na igreja, por onde nós temos passado, pessoas que colocam a sua força na realização dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas necessidades, como nós temos falado essa semana, vive em função de pessoas, vive em função de coisas, e parece que quanto mais tempo elas gastam naquilo, menos aquilo que elas querem acontece. Parece que quanto mais elas se preocupam com aquilo, mais aquilo fica pior. Sabe por quê? Porque você tem que entender que se você não estiver bem com Deus, você pode até conquistar todas as outras coisas, você nunca vai ter a paz que você deveria ter estando bem com quem? Ezequias, ele sabia que ele tinha que fazer muitas coisas, mas ele sabia o seguinte: nada vai adiantar se eu não estiver bem com Deus. Então, se eu não estiver bem com Deus, eu posso até prosperar, eu posso até fazer muitas coisas, mas nada vai me fazer estar tão seguro como estar bem com Deus. E eu queria que, se você tivesse um pouco de tempo em sua casa, você leia-se o restante da história de Ezequias. Aliás, ele foi um rei tão importante, que é um dos reis, depois de Davi, é o rei que mais tem assuntos sobre ele na Bíblia. Fala sobre ele em 2 Crônicas, fala sobre ele em Reis, no livro dos Reis, no livro de Isaías. Aqui em 2 Crônicas são 4 capítulos e meio só dedicados à história dele, porque ele foi um rei que revolucionou, ele reformou a espiritualidade do seu povo. Tudo que o pai fez, fazendo o povo se desviar de Deus, ele fez o contrário, levando o povo para quem? Para Deus. E lembra desse inimigo que o pai fez um acordo, dando os utensílios da casa de Deus para aplacar a ira do inimigo, e não funcionou? Esse rei, mais tarde, esse inimigo, mais tarde, quis fazer com Ezequias o que fez com o pai. Mas, ao contrário do que o pai fez, fazendo aliança com o inimigo, Ezequias pegou aquela carta de afronta do seu inimigo, levou para Deus. E sabe o que Deus fez? Deus enviou um anjo, um só anjinho, e destruiu todo o exército inimigo. Amém? Deus não poderia ter feito isso também com o pai dele? Mas por que não fez? Porque o pai não quis confiar em Deus. O pai quis fazer do jeito dele, e por isso Deus não pôde fazer nada. Já o filho Ezequias confiou nas mãos de Deus
o que ele sozinho não podia fazer, e Deus fez a parte dele. Porque quando a pessoa está bem com Deus, a vida dela fica no controle dele. Nada acontece com ele sem a permissão de Deus. Porque se eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, aonde está a minha vida? Está nas mãos dele. E nada vai acontecer com ela que ele não permita, porque está na mão dele. Quem pode tocar na vida de uma pessoa que está nas mãos dele? Mas o fato da pessoa estar dentro da igreja não significa que a vida dela está nas mãos de Deus. A vida da pessoa está nas mãos de Deus quando Deus é prioridade para ela, quando Deus é o primeiro para ela, quando ela se preocupa acima de tudo com o seu relacionamento com Deus. Então, por isso, hoje, nessa oração, se você realmente quer que Ele seja o primeiro na sua vida, como o Bispo Macedo tem falado essa semana sobre o primeiro amor, você quer que Ele realmente, não é só da boca para fora, mas Ele realmente seja o primeiro na sua vida, então Ele não pode ser a sua segunda opção, Ele não pode ser apenas mais um dos seus objetivos na vida, Ele tem que ser a sua prioridade. Estar bem com Deus tem que ser a sua prioridade. Se você tiver que abrir mão de alguma coisa, se você tiver que deixar de fazer algo em benefício da sua comunhão com Deus, você está disposto a fazer, porque nada para você é mais importante do que estar bem com Deus. É mais importante do que qualquer sonho ou projeto pessoal que você tenha. É mais importante do que qualquer coisa que você precise para sobreviver. É você estar bem com Deus. Amém. Fiquem de pé, por favor.